Foi. Estão ao vivo. E aí, gente? Tem ninguém, cara. Não tá indo, não. Não falei isso que a gente vai salvar a live? Tá ao vivo já. A gente vai salvar a live. Agora sim, tô olhando. Show de bola. Luciana Borba entrou. Tchau. Daqui a pouco apareceu. A gente vai salvar a live. E aí, Não, falando galera? não. E aí, gente? Já tem gente na live. Tudo bom com vocês? E aí? Qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui, eu tô acompanhando com o celular. Vai ter um leve delay, mas faz Ela só parte. fala, mas tá tudo bem. É assim que funciona. Vai deixando um comentáriozinho aí de quem é, Sim. só pra gente saber Quem é que tá aqui? quem tá aqui. E aí ela... Olá, Alan. Isso aí. A gente vai deixar salvo também, se você não conseguir assistir até o final. Sim. Se você não conseguiu estar presente aqui hoje, mas a gente vai deixar salvo, porque esse conteúdo é muito importante para o seu processo de validação, principalmente se você quiser pela EVMA, que é justamente para os Estados Unidos e para o Canadá. Exatamente, gente. Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje da live. Acho que a gente pode começar assim, Fala um abordando pouquinho, isso, né? O tema é desvendando o TOEFL, como passar na prova e validar o seu diploma, né? No exterior, nos Estados Unidos, no Canadá também. Hoje a gente vai fazer o passo a passo de como é a prova do TOEFL. Já dando um spoiler, a prova do TOEFL não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças, Não. mas é muita estratégica. Estratégica e prática. Então é toda uma prova bem estruturada que a gente vai fazer passo a passo aqui com vocês, dando todas as dicas possíveis para vocês conseguirem passar nessa primeira etapa. Sim. E dizer, mas Carol, Lu, eu não quero para os Estados Unidos, eu não quero ir para o Canadá. Não quero Não aprender, tem não problema. quero fazer isso. Exato. Não tem problema, o TOEFL ele não vai só ser uma prova de proficiência para você validar o seu diploma nos Estados Unidos e no Canadá, mas na Europa, na Ásia, até na Oceania, tem vários países que também pegam o TOEFL como a prova, né, que você consegue se comunicar em inglês. Pois é, não é só... É uma prova bem abrangente, né? Sim. Globalmente. Então, vamos lá começar? Sim, a gente pode começar. Antes de começar, na verdade, já manda pra pessoa que também sonha em validar o diploma que você conhece, que sonha em validar o diploma de medicina veterinária lá no exterior, que quer fazer algum estágio, entendeu? De repente, um estágio de verão mesmo. Pois Não é. precisa nem ser a longo prazo. Eu não quero morar em outro país por muito tempo, mas eu tenho vontade de ter uma experiência lá fora. Você pode mudar. Você estudante do 7º período adiante, 7º e 8º, que já está nessa reta final, precisa de 1 ano de formação, você já pode começar a se preparar para esse processo de validação, que demora bastante. Já falar um pouco sobre isso, né? Sobre o tempo. Justamente sobre isso. O tempo da EVMA, eles dão, né, pra gente até 2 anos para toda a conclusão. É um processo longo, burocrático, cansativo, tem muitos gastos, é um processo de muita resiliência, né? Muita saúde mental também. Sim. Mas se é o seu sonho, você corre atrás. E assim, a gente fala muito dos veterinários já formados para validarem o diploma, só que o adendo, como eu estava falando no início, você que é estudante já nessa reta final, 7º, 8º, 9º e 10º período, você já pode começar a se preparar, porque até você finalizar todo esse processo da EVMA, você já vai estar formado como médico veterinário. Então eu acho que esse é a melhor melhor estágio ainda, que na tem, verdade, né? Você já né? sai com um objetivo, eu vou direto. Já sai direto para os Estados Unidos. Você não vai Estados precisar ganhar em Unidos. real, você vai começar já ganhando em Dólar. dólar. E olha que Entendeu? o dólar Melhor tá ainda. super Tá, valorizado. hoje eu acho que chegou a 6,27. Então, 6,27, assim, galera. agora é o momento de vocês pensarem realmente cada vez mais. Caramba, como vai valer a pena? Vai valer muito, muito, muito a pena você validar o seu diploma lá no exterior. Não precisa ser Estados Unidos, mas o dólar tá Exatamente. tinindo. A gente tem umas colinhas aqui pra não faltar nenhuma informação pra Não vocês. queria trazer nada errado. Exatamente, assim, pra não esquecer mesmo, né? Sim. Porque a gente pegou a prova e fez cada parte dela. Então tem dicas, tem estratégias.
Então a gente vai falar Sim. o que é a prova do TOEFL, né? Exato. Começando falando um pouco, TOEFL ao contrário do que muita gente pensa, não é uma prova de fluência. Eu vou provar a minha fluência no inglês. Não. Ela, na verdade, é uma prova de proficiência. Mas qual a diferença, né, da fluência e da proficiência? A proficiência é nada mais que você vai provar que você é capaz de se comunicar e de você entender, né, de se comunicar com o pessoal na faculdade, de entender tudo que você está recebendo, deles todo o conteúdo que você vai receber durante o período, né, das aulas. Então, você vai comprovar para eles, com o TOEFL, que você pode sim validar o seu diploma, porque se você não tiver, se você souber todo o conteúdo teórico, né, todo conteúdo denso de medicina veterinária, mas você não souber comunicar em inglês, realmente não é possível você validar seu diploma. Por isso que é uma parte tão fundamental. Não tem como validar, na verdade não é nem um acho, é certeza. Não tem como você validar seu diploma se não passar, se não conseguir ter essa aprovação pela prova do TOEFL. Sim. E a prova do TOEFL, a gente está falando da EVMA. A EVMA, ela não, acho que, inclusive, a gente esqueceu de falar que tem perguntas e vocês interagiram. É verdade, stories, a gente botou ontem. A caixinha de perguntas, vocês mandaram mensagens e a gente vai responder as perguntas. Mas tiveram muitas perguntas legais, na verdade. Muito legal. Muito obrigada pela interação, gente. Então, já dando um spoiler, a EVMA não só solicita a prova do TOEFL IBT. Ela solicita também outras provas. Mas por que a gente está batendo tanto na tecla do TOEFL? Porque o TOEFL é relativamente mais fácil do que as demais provas. Mas quando tiver a pergunta, a gente vai entrar mais sobre esse que o IELTS é bem mais fácil. Eu acho, né? Na minha opinião, é bem mais fácil, mais tranquilo. E por que... Desculpa. Não, pode falar. Porque eu falo por que a EVMA... Por que você... Se você não fizer o TOEFL, você não passa, não valida seu diploma. E se você não passar, você também não progride. Porque essa é a segunda etapa do processo de validação. Sim. A primeira etapa é a entrega dos seus documentos, ver se a sua faculdade está inserida, homologada pela EVMA, se ela é reconhecida. Sim. E a segunda etapa é a prova de proficiência, que pode ser o TOEFL, o IBT, o CAEL e o IELTS, né? Sobre essas provas, é isso. Então a gente vai falar um pouco também sobre como você pode estudar de forma eficiente para essa prova. A prova não já adiantando, né? A prova não é um bicho de 7 cabeças. A prova, na verdade, você vai ser bem sucedido se você tiver uma estratégia para montar, para fazer. A prova, ela já acontece há muitos e muitos anos. E assim como o Enem ou qualquer outra prova de algum concurso, tem uma estratégia para se estudar. Tem como se diz, tem um padrão, né? Existe um padrão de prova. Não dá pra você saber exatamente as questões que vão estar lá, mas você com certeza vai saber o padrão de questão dela. Então você fazendo questões disponíveis no YouTube. A gente vai falar um pouco mais pra frente. É verdade, você vai adiantando, tô dando um pouco de spoiler. Mas você caçando em alguns lugares, tem como você montar a estratégia perfeita pra você tirar exatamente o que você precisa pra ser aprovado na questão do TOEFL. Porque muita gente se pergunta, eu acho, como eu vou saber se eu fui aprovado ou reprovado, né, na prova do TOEFL? Agora. Então, o TOEFL, ele tem uma pontuação máxima e tem um objetivo. Se você está fazendo por um curso de inglês para você conseguir a sua proficiência naquele objetivo, ou você entrar numa faculdade, fazer alguma coisa acadêmica, ou qualquer que seja o seu objetivo, vai ter na instituição o valor que você tem que atingir do TOEFL. Sim. Só que para a EVMA é diferente. Eles não exigem um valor total, eles exigem um valor total individual. Então, assim, vamos começar a destrinchar. Eu acho que é até bom, né? Eu acho que eu prefiro, não sei. Quando é global, quando é na nota total, você passou isso. É verdade, importa. tá bom. Mas assim, eu acho um pouco, eu já discordo, eu já acho um pouco mais complicado. Por quê? Você tem a pontuação até 30, o máximo é até 30. E o TOEFL tem quatro etapas, né? O listening, que é você escutar. Sim. O writing, que é você escrever. O speaking, que é você falar.
e o reading, que é você ler. E a pontuação é individual, como eu falei, não é um global. O global é se você tiver um score, uma nota final de 92, você passa. Só que você tem que ter 92, mas 25 de 30 no listening, você tem que ter 22 de 30 no writing, tem que ter 22 de 30 também no speaking e você tem que ter 23 de 30 no reading. Então, assim, é específico, né? A EVMA exige isso. Então, por isso que eu falei, a pontuação do TOEFL tem, o máximo é 120, porém você tem que ver qual é o seu intuito, por que eu estou fazendo, o que exige, quais são a instituição que você está fazendo, o que ela exige. Por isso que eu acho que é um pouco mais difícil, porque se você não atingiu os 25 pontos no listening e atingiu as outras, sobrepassou, né, as outras, realmente. Então, assim, você pode tirar 30 no writing e não tirar os 25 exigidos e você não passa, porque eles querem etapa por etapa. Exato. Verdade, é um pouco mais complexo. Mas acho que se você focar, é exatamente o que a gente vai falar um pouco agora, se você focar quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, e começar a pegar, porque foi o que a gente falou, é uma prova que tem padrão, ela é padronizada, entendeu? Ela sempre vai ter o mesmo número de perguntas em cada sessão, a gente vai falar um pouco agora sobre isso. Acho que enquanto a gente for destrinchando, a gente vai dando mais dicas pra vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre... Pode começar, na verdade, você, né? Pode começar. Então tá. Como eu falei, são 4 etapas. O writing, o listening, o speaking e o reading. Sim. Então, começando com o writing. O que é o writing? O writing... detalhe, é um mito de que você precisa ser fluente no inglês pra fazer essa prova, tá? Até como a Carol falou. É uma prova de proficiência, ver se você está apto ou não para se comunicar e entender com outro idioma, com o idioma da língua inglesa. E aí, assim, as pessoas, conforme eu fui estudando para fazer a prova, vi vários vídeos de até nativos mesmo falando que não passaram na prova do TOEFL. Por quê? Não porque não sabe inglês, caramba, ele é nativo, meu Deus, é a língua materna. Mas porque não sabem a estratégia da prova. Então, assim, já desmistificando, claro, você tem que ter uma noção do inglês. Se não souber nada, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Sugiro que vocês entrem no curso de inglês para saber o básico, né? Porque é do moderado pro avançado. Sim. Até porque é uma prova que exige mais... como a gente vai falar ao longo desse vídeo, vai ser repetitivo, mas é sempre batendo na tecla. Sim. Porque a gente pra fixar também na sua mente. Exato. Tem até ver o que a gente vai falar. E, inclusive, já tem 2 vídeos postados aqui no canal sobre como não estudar para a prova do TOEFL e como estudar para a prova do TOEFL. Então, assim, é estratégico. Então vamos lá. Um deles, na verdade, se eu ver filme e série em inglês, vai me ajudar a... Vai no seu a prova do TOEFL, na sua você vai melhorar, mas agora pra Uhum. prova do TOEFL não sugerimos isso. Ficção isso. Pois é. Mais tarde a gente vai dar as dicas, assim, do de como estudar. de que como dá estudar. certo, o que não dá. Exato. Então vamos lá. A prova do writing, e é uma prova, detalhe, é uma prova que tem tempo. Assim como o Enem, o Ergem. Vamos pegar o Enem, que é uma prova de mais estratégica e é conhecido mesmo, a UERJ. A gente a UERJ é verdade, esquecemos. A UERJ aqui é uma prova estadual. Gringa. É uma prova estadual. E, enfim, o Enem é do país inteiro, todo mundo faz Enem e é uma prova que tem estratégia e tem tempo. Então vamos fazer essa semelhança com o TOEFL. Nessa estratégia de tempo, o que a gente sugere? Quando vocês forem, a partir do momento que vocês entenderem a estrutura da prova, vocês começam a cronometrar. Porque o writing, a parte da escrita, você vai ter em torno de 29 a 30 minutos para fazer toda essa parte escrita. Isso. E ela é dividida em 2 partes, dentro desses 30 minutos, né? A primeira parte é a parte do integrado, você vai ter uma palestra mais o texto, e você vai ter em média 20 minutos para fazer. E geralmente esse integrado vem a palestra, você tem que ler num tempo lá determinado,
E quando você finalizar, vai vir o texto, o texto você vai ler num tempo determinado e depois vai vir a palestra. E essa palestra, geralmente o professor, é lecture, né? É uma palestra, é uma aula, o professor está sempre contrapondo o que foi dito no texto. Então você já sabe, já chega com essa dica. A primeira parte, esse integrado, que é a palestra, vai ter esse áudio para você ouvir, mais o texto que você vai ler, mesmo sendo no writing, né? Essa parte específica da escrita, mas da escrita vai ter tanto testando a sua audição quanto a sua leitura também. Então nessa parte vai ser sempre uma contradição entre um e outro. E você vai trazer os pontos em cada parágrafo, a dica que eu dou também. Em cada parágrafo que você leu, por exemplo, tem 5 parágrafos, escreva 5 parágrafos semelhantes, assim, é sempre bom você fazer anotações principais do que você ouviu. Vale muito mais o que você ouviu do que você leu. Eles consideram mais isso. Então, assim, façam anotações do que você está ouvindo, sempre do que está contrapondo. O professor discorda do texto por isso, isso e isso. E você vai fazendo com essa estrutura, né? Se tem 5 parágrafos, o texto vão ter 5 tópicos que o palestrante ou professor falou também. Então, na sua escrita, você faça também esses 5 tópicos, esses 5 parágrafos, porque vai ficar completo, na verdade. E outro ponto, o que eu ia falar? Eu esqueci. 20 minutos... Eu acho que é isso, com relação a essa primeira parte do integrado no writing. A segunda parte do writing é o independent. São 10 minutos para você fazer. E nessa parte é a sua opinião. Nessa sua opinião, como é que é a estrutura nesse caso? Você vai ter uma parte escrita, vai ter uma pessoa, é uma sala de aula, vai ter um professor dando um tema. E percebam, é sempre sala de aula, professor, sempre, esse é o vocabulário. Esse é o padrãozinho, né? Esse é o padrão universitário, da prova. Então, como a Carol falou, eu assisti uma série, um filme em inglês, vai me ajudar no dia a dia? A não ser que seja um filme com um vocabulário acadêmico. E mesmo assim, é muito denso, né? O vocabulário que eles usam de universidade. E aí, no caso, voltando, esse independente, que vai ser a sua opinião, você tem 10 minutos para fazer, eles vão te dar um tema, um professor em sala de aula, vai ter um aluno que vai concordar com esse tema, vai ter um outro aluno que não vai concordar com esse tema, e você tem que formar a sua opinião em cima daquilo, se você é contra ou a favor. O que é sugerido? Você pegar um aluno e falar que é a favor e fazer e contrapor o outro aluno, né? Dar a sua opinião. E que eu lembrei. O ideal é que você passe de 150 caracteres. Quando você passa, eles enxergam como algo mais completo. Não é só uma resposta qualquer. E lembrando sempre do tempo, né? Eu acho que de modo geral é isso que eu queria falar do writing. Agora, e uma coisa sobre o que você falou, importante, sobre dar a sua opinião. Não necessariamente você vai dar a sua opinião de vida, tá, gente? Exatamente. Seja estratégico. Pensa no que vai ser mais fácil, no vocabulário que você mais sabe utilizar, nas palavras mais amplas que você consegue fazer. E pensa, Exato. eu não tô do lado de fulano, mas eu sei que se eu escrever mais sobre ele, eu consigo puxar mais coisas do vocabulário. Exato. Então você vai escrever o que for melhor. É igual redação, entendeu? Claro, igual a redação. Você não escreve, na verdade, na redação do Enem tudo que você pensa, né? A maioria, eu acho. Você vai ser mais estratégico na hora de escrever e tá tudo bem. Tudo bem, gente, tá tudo bem. As outras 2 partes, eu vou falar primeiro sobre speaking, que é a parte mais curta da prova. Não necessariamente é mais fácil, porque eu sei que muita gente tem dificuldade por causa do vocabulário, não só do vocabulário, desculpa, por causa do accent, né, o sotaque, muita gente se incomoda, né, mas o jeito que eu falo é muito esquisito, eu não sei falar exatamente como eles sabem. Gente, não tem problema algum, como a gente falou, é uma prova de proficiência, então você precisa saber se comunicar, entendeu? Você falar devagar, falar bem as palavras.
não necessariamente com a entonação exata que eles usam, mas falar bem a palavra, eles vão entender. Vão... Claro que assim, é diferente do dia a dia. Você vai estar com uma pessoa que você pode usar uma mímica, é totalmente diferente. A gente está falando de prova, falando de etapa que eles são exigidas. Só que na prova, a dica do speaking foi exatamente o que a Carol falou. Eu tenho muito sotaque, meu accent, que é o sotaque, é muito forte, então fale pausadamente. Sim. Com calma, só que com uma calma, com uma certa pressa, porque tem tempo pra falar. Sim, é então, verdade. Assim, o que a gente não pode, o que a gente tem que fazer? Além de tudo é prática, né? Então, se vocês estão estudando, vocês vão treinar o tempo da voz, que você depois vai entrar com cada um. Eu vou entrar com cada um. Eu já dando spoiler, um um pouco ansiosa. Mas, assim, o que vocês podem fazer é não perder tempo pensando demais. I think, maybe... Não. I don't know. Porque você tem que ser rápido, né? Você tem que falar pausadamente, mas você tem que ser sucinto, você tem que ser objetivo, você tem que ser rápido. Por quê? Exatamente, porque a prova tem só 16 minutos e ela é dividida em 4 etapas, ou seja, são 4 minutinhos mais ou menos. Tem uns que tem um pouco mais, outro menos, tá bom? E eu vou destrinchar, eu tenho minha colinha, porque são muitos nomes e diferentes formas e tempo diferente. Exato. Então, são 4 tarefas. A primeira, assim como no writing, tem o independent, né, que é independente, é onde você vai dar a sua opinião, assim como no writing. São 15 segundos para você se preparar e 45 segundos para você falar. Ou seja, você só tem 45 segundos para você se expressar. Você precisa ser estratégico. Porque parece que é muito tempo. Eu vou ter que falar em 45 segundos. Não consigo falar nem 1 minuto em inglês, mas não. Não, e assim, é justamente o que a gente estava falando desde o início. Não é necessariamente, eles não vão se importar se você tem sotaque ou não, mas eles vão se importar se você está demorando muito nessas pausas. Então você fala mesmo, fala alto, né? No caso, às vezes tem microfone, assim, tem fone com microfone. E você fala, bota pra mais perto. Outro detalhe importante que a gente poderia ter falado lá no início, mas né, tá fluindo, é que a prova do TOEFL, a gente recomenda o estudo de vocês que seja em ambientes que tenham barulhos, que despertem, que puxem a atenção de vocês para vocês focarem totalmente. É uma prova em conjunto, galera. É uma prova em conjunto. No dia, não vai ser numa cabine individual, um silêncio absoluto. Você vai estar com fone, mas não impede o som alheio, né? Você vai estar no speaker. Se a audição for muito boa, não adianta. Você precisa ter um foco muito grande no que você está fazendo. Então, a nossa dica aqui também é você estudar com barulho, com coisas que você sabe que você vai se distrair para você ter todo aquele foco no que você tá fazendo naquele momento, porque na hora da prova vai ter gente falando enquanto você tá lendo, vai ter gente falando junto com você enquanto você tá falando. Então assim, porque entram pessoas aleatórias, você chegou para fazer essa prova, você tem seu horário marcado. Mas aí a pessoa também entra daqui a 40 minutos depois da sua. E aí você pode se dispersar. Então assim, atentem-se a isso, treinem o foco de vocês para essa parte também, porque é muito importante. Só que a prova não é uma prova, a gente não falou muito sobre isso, mas não é uma prova tão baratinha. Exato. Entendeu? Não é uma prova tão baratinha, então foca mesmo no que você está fazendo. Essa é a minha oportunidade, é esse passo. Claro, você pode fazer ela de novo se você não conseguir? Pode, só que como a gente falou, precisa ter um preparo financeiro também em relação a isso. Entendeu? Então, não é tão legal você ter que fazer ela várias vezes. Mas como eu tava falando, primeira etapa é o independent, você fala um pouco da sua opinião, são 15 segundos para se preparar e 45 segundos para você dissertar sobre. Vai anotando aí. O segundo é Campus Announcement and Conversation, são 30 segundos para se preparar, você pode se preparar um pouquinho mais, e 60 segundos, né, 1 minutinho para você falar. Você vai ler um anúncio e a conversa de 2 alunos, né? É sempre assim. Sempre um campus universitário, uma palestra de algum professor, alunos conversando.
Quando eu fazia CA, é um curso de inglês aqui. É nacional, se Não sei, acredito. é Enfim. nacional. Mas no último ano eles sempre engajaram muito a gente pra fazer essa prova, né? Eles pagam quando a gente finaliza, enfim. E eles sempre passavam isso, debates sobre aquecimento global. Cara, aquecimento global é padrãozinho, meio ambiente, discussões, discussõezinhas sobre, pra depois você conversar de qual lado do debate você tá do lado, ou então qual aluno viu o melhor problema, a melhor solução para um problema no campus, entendeu? Sempre vai ter, você vai escolher qual deles você vai... Qual você vai querer se posicionar? Debater sobre. Qual você vai querer se posicionar? Quando eles exigem a sua opinião. Esse é o detalhe. Tanto no writing, que tem uma parte específica da sua opinião, quanto no speaking, que tem uma parte específica de que eles vão perguntar a sua opinião. Aí você vai dar a sua opinião. Quando eles não pedirem a sua opinião... Você não... Essa parte você não... Do campus announcement, você não vai precisar da sua... da sua opinião. É só pra você falar... O que eles estão debatendo. Exato, sobre. O que eles Porque estão falando. Esse campus announcement, geralmente, eles dão uma notícia, a partir de agora não vai ter mais a festa de formatura do jeito que vocês queriam. Um exemplo, porque geralmente é tudo voltado a esse ambiente universitário. E aí depois pula para outra parte dos alunos conversando. E aí um aluno pergunta fala, sobre os fatos. eu não gostei dessa mudança. Aí o outro fala, mas eu já gostei, não sei o quê. E quando você for falar, você vai falar, o aluno houve uma mudança no campus dessa forma, o aluno tal não gostou por isso e aquilo. Você vai explicar aquilo que você leu e foi falado. Desculpa para só aqui rapidinho. Você vai... assim. Exato. Quem sabe fazer ao vivo a gente sabe, então pausa. Foi? Foi. Perdão. Então você vai falar o que estava acontecendo, aquilo que você escutou, tá bom? Exatamente. E a terceira é a... O que foi? Tá. Desculpa. Desculpa também. Só pra falar que a gente falou do valor do TOEFL, a gente não falou qual seria o valor exato, mas eu acabei de ver aqui, tá $220. Convertendo atualmente com esse dólar 6,27, está 130... Não, quem dera se fosse 100. É R$1.383,78. Gente, é mais que um salário mínimo, eu acho. Eu acho que o salário mínimo tá um pouco... Faixa. Tá nessa faixa. Então, assim, como o dólar tá puxado... Isso sem IOF, tá? Tá sem IOF. Se você passar no cartão, ainda tem IOF pra pagar. Ainda tem esse detalhe. Entendeu? Então, assim, estudem. Porque você pode sim fazer, se eu não me engano, tem uma pergunta sobre isso, mas a gente já pode dar um spoiler também. Até quanto tempo depois eu posso fazer a prova se eu não conseguir, não atingir a pontuação necessária? Você já pode fazer, eu acho que, se não me engano, uma semana depois, mas logo de imediato, assim, você pode marcar em sequência. Só que a questão vai muito do seu financeiro, né? Mais R$1.300. Pensar nisso. Pois uma prova com 3 horas e 30 de duração, então vocês têm... É um teste de resiliência, novamente, é semelhante. Vamos pegar essa resistência para fazer prova que nem do Enem, que é uma prova longa. Então, assim, vocês se dediquem, porque não é difícil, é estratégico, novamente. Perdão. E tem as últimas 2 etapas, são Academic Reading e Lecture, e só o Academic Lecture. Lecture é palestra, então vão ser palestras acadêmicas que você vai escutar e, basicamente, o que você fez no outro, você vai começar a comentar sobre ela. E o tempo são mais ou menos isso, né? 30 segundos para se preparar, 60 segundos para você falar. É bem rapidinho, são só 16 minutos, entendeu? Tem várias etapas, só que passa muito rápido. É realmente a mais rápida, entendeu? E por último, mas não menos importante, é o listening. Não, tem o reading ainda. Você falou... você falou do writing. Eu esqueci, tá vendo? Tá vendo? Esse negócio, essa agitação, entendeu? Mas eu falo listening, depois você fala o reading, então. Vai. Não é o último, então, o nosso terceiro ponto, que é o listening.
é nada além do que você compreender o que está sendo falado, não só escutar, né? Você compreender o que eles estão falando. Tem 36 minutos no total, é bem denso, realmente o tempo é mais puxado. São 28 perguntas, né? Elas são divididas com conversas, palestras, discussões na sala de aula. Tem 3 artigos acadêmicos, né? Com 6 questões diferentes. Então, o que você pode fazer no listening? É muita coisa, são 36 minutos, como a gente falou. Eles vão falar muita coisa e nem sempre você vai memorizar. Graças a Deus, o que eles deixam fazer é você levar um papel em branco. Não, eles dão. Eles não ajudam? Eles dão papel e dão lápis. Então, se você está acostumado a estudar com lapiseira, se você tá acostumado a estudar com caneta, qualquer outro tipo de coisa que não seja lápis, vocês comecem a estudar com lápis. Porque eles não deixam, assim que você entra, você passa, né, pro momento de que você é essa pessoa que de fato se inscreveu, que você tá lá, faz um teste no áudio, né, pra ver se tá tudo funcionando, e eles entregam folhas A4 em branco e vários lápis. Sim. E daí você pode sempre fazer anotações. É uma dica muito boa. Tanto toda vez que tiver o listening, até mesmo no reading, né, algumas palavras você pode escrever palavras-chave que depois você vai retornar no texto, você vai lembrar, mas principalmente no listening, anote é essencial. Sempre que eles disponibilizam essa folha em branco para vocês, com lápis, para fazer essas anotações. Eu acho que essa é a maior dica, assim, do listening mesmo. Não precisa. Você não adianta. Não é Mulher Maravilha, Superman, ninguém aqui, todo mundo ser humano, vai esquecer. Exato. Tem toda a ansiedade envolvida. Então pega todas as palavras-chave, faz o seu mapa mental, entendeu? Porque vai te ajudar muito em ser bem sucedido. Não é muito difícil. Eu preciso saber todas as palavras. Não, mas se você tiver uma boa noção, são keywords, exatamente. Eles repetem muito o que eles falam na pergunta, o que eles falam no texto na pergunta. Vão ter frases que vão ser a mesma. Se você tiver a percepção de anotar essas keywords, essas palavras-chave, você não tem como não tem como dar ruim no início. E geralmente é múltipla escolha mesmo, né? Então vão ser sempre voltadas ao que foi falado, múltipla escolha, Sim. o porquê que aconteceu. Vai ter exatamente a frase que eles falam. Do que foi mencionado. Do que foi mencionado. Então, assim, não é uma prova difícil. Eu não entendo tudo, às vezes eles falam rápido demais. Como são palestras normalmente, é mais pausado. Não são conversas de dia a dia, que vai ter um monte de gírias, que às vezes você não sabe. Não vai ter. Ao mesmo tempo é meio mais complexo, porque tem palavras mais robustas, né? Que às vezes são palavras muito pré-históricas. Quase. Porque tem assuntos pré-históricos. É verdade. Se vocês forem tem fazer... dinossauro, tem fóssil. Simulação. Tem simulação dos testes. E verdade. Tem sempre um dinossauro no meio. Período até da Pangeia. Mesozoico. Essas coisas todas também. É um conteúdo bem diferente do nosso dia a dia. E é por isso, mais um motivo, que não dá pra gente estudar com música, né? A gente fala, com música em inglês, com site. Não tem, gente. Reforçando, não tem como. E depois a gente vai dar a dica de como estudar. Exato, estamos falando vários como não, mas tem vários jeitos legais, estratégicos, como a gente fosse estudar. Então, vamos pro reading. Gente, vamos só dar uma pausa pra ver se vocês estão com alguma dúvida antes de entrar no reading. A gente falou da beça aqui. Sei que vocês mandaram já na caixinha. Mas qualquer coisa vocês mandem aqui, tá? Sim. Tem essa aba aqui também. Pode ir falando que eu ouvi. Aqui. Eu me pergunto. Vamos lá, no reading, gente. O reading é a parte da leitura. O reading, você tem mais... O reading bem o sotaque aí, o accent que a gente estava falando. Mas o reading é a parte mais extensa da prova. Eu acredito que seja mais cansativa, porque vai ter aqueles big textos para você ler, né? Entre aspas, porque você tem que dar uma olhada bem rápida. Só que vamos lá, depois eu dou a dica. São 35 minutos no total e são 20 perguntas
de modo geral. Dessas 20 perguntas, 3 a 6 vão ser de vocabulário. Geralmente eles botam assim, qual é o sinônimo da palavra tal, que está lá naquele texto. Tem coisas que são de fato do nosso dia a dia, não do nosso dia a dia que eu digo gírias nem cotidiano, mas no caso que de fato é mais presente no nosso dia a dia. E tem coisas que são assim, gente, que sinônimo é esse? Por exemplo, até no português mesmo, para uma palavra tem sinônimos. E tem um sinônimo que você fala assim, inglês eu nunca vi acontece na minha vida. muito mais. Exatamente. Eles são meio pobres de vocabulário. vocabulário. E são palavras mais antiquadas pro dia a dia, no caso, né? Pro nosso cotidiano. Por isso que a gente estranha. Mas, então, enfim, tem essas perguntas de vocabulário que podem ser sinônimos. Tem as perguntas, estou lendo aqui para não passar nada, não esquecer nada para passar para vocês. Tem perguntas sobre o que não foi mencionado, aquelas perguntinhas chatas de exceto, e sempre tem pegadinha, assim como a prova do Enem. Vai lá, o autor, tem uma pergunta que essa acaba comigo. O que o autor quis dizer com tal frase no texto? Aí eu falo assim, gente... Morei na cabeça dele. Morei na cabeça dele. É uma coisa assim, é maçante, só que assim, é necessário. Então, se você quer seguir o seu sonho, se você quer ser de fato aprovado, a gente vai ter que passar. Nem tudo na vida são flores. Se você quer chegar no topo da montanha, você tem que escalar. Perseverar. Então, assim, tem essas perguntas de o que o autor... E tem essas estratégias, né, que você tem que... Como é um texto bem grande, a dica é não leia o texto todo, porque o seu tempo está passando. Você tem 35 minutos para responder 20 questões. E essas questões não são também curtas. A mais curta é qual o sinônimo da palavra tal. Essa é a mais curta. É verdade. Só que assim, e assim como tem no Enem, que tem 2 alternativas, isso que eu acho particularmente mais chato e mais injusto, que não tem uma alternativa correta. Às vezes, de fato tem, na verdade, né? Mas assim, às vezes a outra também não tá errada, sabe? Sim. Não essa é a correta, mas a outra também não estava errada. E aí você tem que fazer aquilo, você tem que marcar o que eles querem, mas não necessariamente a outra estava errada. Claro que você vai por eliminação, naquilo que você sabe que não foi mencionado no texto, e você elimina, mas sempre fica naquela dúvida entre essa ou não é essa. Hoje em dia já mudou algum formato, não é só múltipla escolha, tem de encaixe, o que foi falado, aí você vai e junta, bota, foi falado assim, 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 como se fosse mudou ano passado um pouco o formato. Mudou ano passado o formato do TOEFL. E aí você vai montando quebra-cabeça de uma forma diferente lá. É porque seria legal, depois a gente pode até postar no story se vocês quiserem. É verdade, boa. Como é que tá esse formato? Fotos, prints, agora a gente não tem como fazer isso, mas... Enfim, Medvet na Gringa tá a gente vai estar isso. postando, fiquem atentos, a gente vai falar com certeza muito mais sobre esse assunto. Exatamente. É essencial, como a gente falou. Outro ponto, deixa eu ver aqui. Aqui, essa que eu falei, tipo um quebra-cabeça, é a inserção da frase que fala. Você tem que botar, seguir na lógica, bote em ordem cronológica do que foi dito no texto. Aí você tem que lembrar. E você não volta pro texto. O que eu dou como sugestão? Não leia o texto todo, como eu falei. Leia o que foi pedido e você vai lá no texto procurar. Porque eles botam no parágrafo tal, foi escrito isso. O que você pode fazer também para não perder totalmente esse contexto é você ler o parágrafo ou anterior ou o parágrafo todo que você lê. Principal, você tem que ler. Mas ou você lê o finalzinho do parágrafo anterior ou o início do parágrafo posterior, daquele que foi solicitado. Porque se você ler rápido, desculpa, mas se você ler rápido, é essencial você fazer isso. Exatamente. Se você ler rápido. Se você ler devagar também, pratica, brincadeira. Mas se você tiver uma dificuldade maior, eu tenho uma dificuldade maior, eu sou TDAH, mas eu tenho TDAH. Então, pra mim, focar é muito mais difícil. Essa parte pra mim foi uma das piores, na verdade, das piores, né? Então, o essencial realmente, conseguiu ler o parágrafo, dá uma bisoiada, pra você ficou em dúvida, na verdade, lê o parágrafo, ficou em dúvida entre duas, volta lá rapidinho e pega um pouco do anterior e um pouco
Do posterior. Do posterior. É isso. Tem, deixa eu ver, eu já falei da inserção da frase, tem parafraseando, que ele pede pra você o sujeito daquela frase e você tem que parafrasear qual frase, qual das alternativas abaixo se assemelha ao que foi dito pelo autor no parágrafo tal. Tem isso também. Então a parte do reading não é só múltipla escolha. Tem várias formas, principalmente depois dessa mudança de 2023, que eles destrincharam para que fosse um pouco mais dinâmico, mas de certa forma ainda, pra mim particularmente, eu leio, beleza, não tenho problemas na leitura do inglês, só que se torna mais maçante. Então assim, você sabe qual é a sua dificuldade, né? A Carol sabe qual é a dificuldade dela, eu sei a minha, você sabe a sua. Então vocês estudem de acordo com que eu tenho mais dificuldade em tal parte. Então você cai dentro mais nessa parte. Sim. Acho que de modo geral é isso que a gente queria falar. Sobre a prova, né? 7h40. A gente até se prolongou um pouco mais, porque são 12 perguntas que a gente separou. Eu nem sei se a gente vai conseguir responder todas. Espero que sim. Porque são muito... A gente ainda separou as 12, entendeu? A gente pegou as que mais chamaram a atenção. Tiveram algumas repetidas, mas a gente conseguiu passar tudo nessas 12 que a gente escolheu. E muitas vezes, como a gente falou, vai ser até um pouco repetitivo, só que, gente, foquem, porque é estratégia, é tempo. Sim. E aí vamos pra nossa... Vamos responder as perguntas que vão ter as dicas aí também. Vão surgir. Eu tenho 20 minutos pra finalizar, nem sei mais se live no Instagram tem isso de 1 hora exata e cancela. Eu acho que sim, então vamos correr com esses 18 minutos finais. Conforme a gente tá falando aqui, vocês podem mandar as perguntas aqui também. Sem problema. Tá? Se a gente conseguir responder tudo, a gente vai. Eu vou até pra avisar vocês que estão aqui, tá bom? Mas se estiverem, vão mandando aí. A primeira pergunta é: por que o TOEFL é tão importante no processo de validação do diploma pela IVMA? Pode responder, doutora Luciana, por favor. Então, foi o que eu já falei. Você não faz o processo de validação, você não consegue avançar nesse processo se você não tiver uma prova de proficiência. E dentro das disponíveis do IVMA, que pode ser o TOEFL IBT, o IELTS ou o CAEL, que é mais voltado para o Canadá, o IELTS é mais voltado para o inglês britânico. E assim, a principal diferença que eu posso dizer sobre o IELTS é que o speaking, você conversa com uma pessoa de fato. Por isso que às vezes pode se tornar um pouco mais assustador, porque no TOEFL IBT, ele é só você e o computador. Então, assim, por que é tão importante? Porque ele é uma etapa exigida. Ele é, de fato, a segunda etapa. Você tem que ter uma prova de proficiência. E, novamente, vamos falar o score, as notas de cada um. 25 no listening, 22 no writing e no speaking, e 23 no reading. Então, assim, você precisa você precisa atingir essas pontuações mínimas que a IVMA ela exige. Claro que a gente está dando esse foco na IVMA, mas foi o que a Carol falou. O TOEFL é uma prova global, mundialmente. Se você tem foco para outros países que falam inglês, necessariamente, mas sim da Europa, é também uma prova exigida. Geralmente eles exigem realmente o TOEFL ou o IELTS para a Europa também. Sim, e aí você vai... qual instituição? Quantos pontos, na verdade, né? Vai depender da instituição que você escolher. Exatamente. Precisa checar, verificar direitinho, tá? Se vocês quiserem, pode mandar a instituição, a gente pesquisa, coloca no story direitinho pra você, manda uma DM, tá bom? Pode ter segunda, vamos fazer assim. Ficar dinâmico, ninguém cansar. É porque, de novo... É verdade, essa é muito melhor pra ela responder. Eu vou falar, Quanto tempo, em média, leva para um médico veterinário validar o diploma pela IVMA e vale mesmo a pena? Então, tá 6h29, vale mesmo a pena? Então, gente, se vale a pena vai depender de você, do seu sonho, do seu objetivo. Se você quer realmente, de fato, morar nos Estados Unidos, é claro que a gente já trouxe temas de valorização, de fato, o médico veterinário é mais valorizado. Logo, se é mais valorizado, é melhor bem pago, né? E a jornada laboral, no caso, eu não acho que tenha muita diferença daqui do Brasil. Eu acho que também é muito exigido essa jornada extensa de trabalho, só que você
você vai estar recebendo melhor. E você vai ser bem mais valorizado. Então, assim, se vale a pena ou não, cabe a você, o seu sonho, o seu objetivo de vida. E lembrando que o valor mínimo, fala pra eles qual é o valor mínimo, mais ou menos. Valor mínimo não, valor em média que você recebe como médico veterinário lá. É atrativo, galera. E, não, assim, depende do estado também. É verdade. E a dica que a gente sempre dá nos stories é um site chamado Númbio. Que aí você vê em cada estado quanto que você recebe, quanto que eles estão... Até você coloca a profissão, você coloca o estado que você quer e você faz, na verdade, a comparação com o estado que você reside. Aqui, tanto no país quanto no estado. A gente, no Rio de Janeiro, a gente fez comparações com Nova York. Nova York é um dos estados mais caros para se viver nos Estados Unidos. Tem outros também que você vai receber bem. Tennessee, Texas, aí a gente vai sempre... Você sempre tem que saber se organizar. A gente traz aqui na Medicina Gringa a verdade nua e crua. Sim. A gente não quer influenciar ninguém na mentira. Não, a gente com quer certeza. influenciar o seu sonho. Pra provar sim, é difícil, é caro, mas é possível. Mas recompensa também. Recompensador de fato. Então, assim, tudo você tem que fazer um cronograma. Você tem que ver, porque a gente pensa, vou receber em dólar. O Gustavo acenando. Vou receber em dólar, beleza, mas você sabe onde você vai morar? Qual estado que você vai morar? Sabe o custo que você vai ter desse estado? Como eu já mencionei, Nova York é um dos mais careiros. Maravilhoso, então, mais assim, caro. Pois é. New York só a lixa 15 aqui. Mas enfim, o tempo em média. A EVMA disponibiliza de 2 anos para você fazer todo esse processo seletivo. Porque são, ao total, 5 etapas. Falam 4, mas tem 5 com uma outra etapa, que é a prova final, que é o NAVL. Que depois que você consegue ser aprovado e passou por tudo... Ainda tem mais um pouco. Você tá vendo o topo da montanha, você tem que dar mais uma escalada. Que é justamente essa prova estadual, para você ter essa licença de atuar como médico veterinário como médico veterinário naquele estado, dos Estados Unidos. Então, assim, esse processo todo, eles disponibilizam 2 anos para você poder fazer tudo isso. Então, assim, gente, se organiza financeiramente, não é barato, mas tudo de forma organizada, com a consciência, com a realidade, pesquisando tudo. Eu acho que é importante também, como a Malu falou, são 2 anos que eles dão para vocês se prepararem. É extremamente necessário ter um apoio, um suporte emocional durante esse tempo. Eu tenho certeza que mesmo sendo o maior sonho, assim, da maioria de vocês, vai ser difícil, vão ter altos e baixos. It's the climb, né? Como diz a musa, a Miley Cyrus. Mas é verdade, é uma escalada, como a Lu usou. Vão ter momentos que você vai acabar escorregando, querendo desistir, mas pensa sempre qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo. Você vai sim precisar perseverar, permanecer. Então tenha um suporte emocional, tenha algum amigo, algum familiar para você se apoiar. Psicólogo que é muito importante. A taxa de suicídio, a gente já vem postando isso, a taxa de suicídio dos médicos veterinários são absurdas. E não se limita só aqui no Brasil. O último post que a gente fez, com um post no LinkedIn, ainda está disponível para vocês ali no destacar LinkedIn. As taxas da saúde mental do veterinário é péssima. Então, assim, a gente precisa desse suporte, vocês precisam também desse suporte. Eu ia falar outra coisa e eu esqueci com relação a isso. Mas depois eu vou lembrando. Quando você lembrar, você fala, voltando aqui. Eu vou perguntar pra você agora, então. É verdade que o TOEFL é mais difícil do que parece? O que ninguém te conta? Gente, não é mais difícil do que parece. Pelo contrário, eu acho que ele é mais fácil do que ele parece. Ele não é difícil, como a gente já falou anteriormente. Ele é apenas estratégico, como qualquer outra prova. Você precisa realmente saber, conhecer. Acho que quanto mais você procurar saber sobre a estrutura da prova, melhor você vai conseguir, você vai ser mais bem sucedido fazendo a prova, porque quanto mais você conhece, mais você vai montar uma boa estratégia para realizar a prova, mais você vai entendendo o formato, mais você vai ser bem sucedido. Eu acho que, qual foi a outra pergunta? O que ninguém te conta. O que ninguém te conta é que existem recursos
que pode otimizar o seu tempo e te ajudar a não gravar as coisas, mas a assimilar as coisas de forma ativo, não exato. passivo, né? Exato, a gente vai falar muito sobre isso ao longo dessas outras lives, mas como o estudo ativo ele consegue realmente superar muito o passivo. Acho que, principalmente, hoje todo mundo fala tem TDAH, mas realmente tem tantas coisas distraindo a gente hoje em dia, então acho que o estudo passivo já foi, entendeu? Não dá realmente. Sexta-feira vamos falar um pouco mais cientificamente sobre isso, né? Do estudo ativo. Mas falando um pouco de... Eu que sou leiga, eu não sou médica veterinária, pra quem não sabe, quem tá aqui na live não sabe. Eu não sou médica veterinária. Então, falando um pouco de uma outra percepção, né? De uma outra perspectiva, sempre tem alguém que interrompe o que você tá lendo. No estudo ativo, não. Ele é direto. Você pega os flashcards é essencial, é muito bom para ajudar, questão de vocabulário, questão de falso cognato também na hora de você escrever, na hora de você ler também, principalmente na hora de você ler. Tem muita palavra que você acha que é e não é, então flashcards é essencial para você. Se puder uma dica pra dar para você em relação a isso, os flashcards, eles são excelentes, realmente. Principalmente, como você falou, falsos cognatos, os termos acadêmicos, palavras que a gente não tem muita noção no nosso dia a dia. Só que com relação ao estudo, a gente pode falar agora que o tempo também tá acabando, mas talvez a gente abra uma outra live pra continuar. Uma porque parte tem umas perguntas muito boas aqui, eu acho que ou então a gente pode responder nos stories também. Pois é verdade. Bem pensado. O que eu ia falar? Acho que tem uma pergunta aqui, na verdade, quanto tempo? Mas enfim, quando chegar essa pergunta, eu vou falar. Qual o tempo, em média, você acha que é bom, que alguém perguntou, para estudar? Como a gente está falando, é muito individual. Sim. Porque você vai saber quais são os seus pontos fracos e fortes. Se você é uma pessoa que se distrai muito ou não, você tem que criar todo o seu plano de estudo, seu planejamento. A gente não pode vir aqui falar como você vai estudar, mas a gente pode te dar dicas para você, né, escolher qual a melhor forma para você ser bem sucedido. E uma da dica que eu falo que assim, são 4 etapas de cada uma, né? Então assim, no mínimo é você estudar 1 hora cada dessas etapas. Se você tem mais dificuldade no listening, você vai estudar dobrado isso, por dia. Estudem também por textos acadêmicos, artigos científicos. Escutando palestras. Em salas de aula, universo acadêmico, todas essas dicas que a gente dá pra vocês também, que é parte dessa estratégia da prova. Sim. Acho que jornal é bom, nem tanto, entendeu? Nem tanto, não ajuda. Talvez você conhecer, mas deixa bem por último essas coisas. Acho que até é válido também, eu acho que é importante também, assim, temas que caem muito. Como a Carol falou, meio ambiente. Essa parte vai falar sobre história, arte, lógico, não é a história do Brasil, gente, por favor. História, arte, teve uma questão do simulado de arte da França lá em sei lá quando, assim, astronomia também cai. É verdade. Física também cai, não física, aquela física, assim, mas física com relação a restos do museu, que é biologia, mas muito pouco com o que a gente está acostumado, né, nessa parte de biologia de fato. São esses temas não muito, sociologia, antropologia, são esses temas não muito, pelo menos não no nosso cotidiano, mas assim, vale a pena. Aquele tema de formiga, alguma coisa da formiga. Foi uma coisa como que funciona. Não era formiga, não, era feromônio. Mas na formiga. Mas a formiga, era feromônio na formiga. Que isso mesmo que eu lembrei. Tem, isso é ótimo, até chamou mais a minha atenção e eu consegui ter mais interesse. Porque você tem que ficar ouvindo, você tem que ter aquele foco de não desfocar do que tá ouvindo. Então, assim, teve uma questão também de morcego, que eles são cegos, mas é pelo som, que eles conseguem se localizar. Então, assim, tem essas coisas que chamam mais a atenção da gente, mas tem coisas que não. Então, a gente tem que focar muito. Falou da era glacial, são várias coisas. Então, assim, façam simulados. E tem uma dica que a gente pode dar também do simulado, que tem uma pergunta aí, o que a gente sugere? Tem uns lugares que tem
simulados de graça, o próprio site do TOEFL. É verdade. Quando você se inscreve, ele sempre, diariamente, até o dia da prova, ele lança alguma questão pra você. Ai, tem muita pergunta legal. Vai falar. Muita pergunta legal mesmo. É, a gente ainda tá, tipo, na terceira. Deixa eu Vamos só ler pra a quarta da- agora. Lá embaixo? Eu acho que a live vai parar, gente. Não sei, a gente Tem precisa como salvar. salvar. É. Cadê? Calma, falta O uns site, 6 só pra minutos. Não, prever não. Ai, Jesus. Simulado aqui, ó. Algum simulado ali embaixo. Embaixo. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Alguns sites do TOEFL mesmo, como eu tava falando. Tem canais no YouTube, são muito bons. Tem o TOEFL Resources, tem o TST Prep. A gente pode botar na caixinha de perguntas, né? Os links. Tem o TOEFL Test, tem Língua Marina, ela é russa. Ela já fez o TOEFL milhões de vezes, mas o inglês dela é incrível, fluente, e ela dá várias dicas pro TOEFL. Então, assim, tem vários sites, sim. É difícil, eu confesso que quando eu comecei a estudar pro TOEFL, foi muito difícil de encontrar lugares corretos que tem esses testes. Só que você vai futucando na internet, e a internet tem tudo. Então, assim, geralmente é tudo muito pago, mas geralmente tem Tem esses conteúdos sites. bons, sim, ainda gratuitos. Mas como a Lu falou, realmente é bem mais difícil encontrar. Mas tem, não desanimem, tem. Bom, Ainda tem várias outras perguntas. Deixa eu ver se tem uma que a gente tem pode 5 responder. minutos pra cada Ah, ó, vocês querem? essa daqui. Posso usar sotaque brasileiro no speaking ou é melhor tentar imitar o inglês americano? Isso afeta a nota? A gente falou um pouco anteriormente. Gente, não tem problema nenhum usar o sotaque, tá? Claro, se você não vai também... você vai falar como você sabe. Bom, pronto. Você vai falar como você sabe, pausadamente. Com calma. Não fica mas fala pausadamente, com calma. Nem I don't know. Não é bom usar esse tipo de palavra, né? I don't know, I think, não sei ou eu acho. Sempre seja preciso, como a gente falou nas respostas. Né, botando a minha opinião ou a minha preferência, são mais... Ou são o mais aluno diferentes. disse. Gente, tem muito... Como é que é o nome daquilo? Esqueleto, sabe de esqueleto de redação no Enem? Tem esqueletos de resposta. de resposta pro writing, pro listening, pro speaking. Tem esqueletos. É verdade. Então você começa, quando tem um padrão, né? Você Por isso começa que é estratégia, cara. Estratégia. E aí esses sites e canais do YouTube, eles disponibilizam vários esqueletos de que você pode montar já e você já vai preparado e só vai acrescentando, até porque otimiza seu tempo, né? Se você já tá na sua mente, você memoriza, memorização nesse caso também. Você memoriza aquilo, você já vai só acrescentar no que você tá ouvindo na hora da prova. Então você já otimiza bastante seu tempo. A gente vai disponibilizar isso pra vocês também. Sim, como a gente falou, tem várias outras perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente até achou que não ia conseguir falar tudo isso. A gente falou, poxa, vamos separar bastante, porque realmente vocês mandaram muitas perguntas interessantes e a gente vai responder. Não vamos deixar vocês na mão, vamos responder todo mundo que mandou. Mas a gente aproveitando esses últimos 3 minutos que a gente tem pra falar sobre um pouco sobre a live de amanhã. Exatamente! Vai ter uma convidada muito especial. Muito especial. A doutora Thaisa. Ela é anestesista veterinária e ela já teve experiências no exterior. Então a nossa conversa da live de amanhã vai ser sobre essas experiências que ela teve na época de estágio. Isso então, é muito assim, interessante, não perca. Amanhã a gente tá num horário diferente. Tá num horário diferente, gente. Assim, pela disponibilidade da doutora Thaisa, a gente vai fazer a live às 11 da manhã do horário de Brasília. Então, assim, não percam um bate-papo super legal. Ela é super solícita, ela vai contar várias coisas pra gente muito legais. E assim que encerrar aqui, a gente já vai deixar a caixinha de pergunta. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre estágio no exterior, ela fez nos Estados Unidos especificamente. Então, tá, que susto. Então já pode ir mandando, Canadá, tá bom? ela fez no Canadá também. Ela fez nos dois. Olha isso que interessante. Ela realmente é muito incrível. Então já cria expectativa, já manda as perguntas, já separa suas dúvidas. Gente, galera, na hora do almoço. É verdade. Na hora do almoço. Então disponibiliza esse tempinho pra vocês, pra não perder essa live de amanhã com a doutora Thaisa. Exato, vai ser incrível. A gente vai colocar exatamente o tema. A gente vai colocar o tema pra vocês já, tá bom? E vamos responder as perguntas também que vocês deixaram. É isso, eu vou salvar a live, senão a gente vai perder. Calma aí.